Olá a todos, meu nome é Melina, eu sou executiva de vendas na MasterSense e hoje a gente convidou a Isabel para vir conversar um pouquinho com a gente sobre a nova RDC 332, sobre gordura trans. Tudo bem, Bel? Olá, olá. Oi, pessoal. Obrigada aí pelo convite. Tudo ótimo. Tá tudo muito bem aí. Tirando os problemas da pandemia, nós estamos bem. Com saúde. Sim, isso que importa. Bel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você quer falar um pouquinho de você, se apresentar para o pessoal? Tá joia. Bom, coisa rápida, é um prazer estar aqui de novo. Meu nome é Isabel, eu sou gerente de P&D aqui da Grupalma, então a gente tem um escopo de desenvolvimento de produtos, embalagens, regulatórios, atendimento a cliente, aplicações. Então, acho que tudo isso fica aqui no meu trabalho hoje em dia. Trabalho há alguns anos com óleos e gorduras, um pouquinho mais de 10, e gostamos aí do tema. Espero que seja proveitoso para todo mundo falar disso, porque eu gosto bastante. Com certeza será, Bel. Bom, então vamos começar para você explicar para o pessoal o que é a gordura trans. A gente fala tanto, mas é importante a gente entender primeiro do que a gente está falando. Tá bom. Gente, vou tentar ser mais didática possível, né? Então, quando a gente fala de gordura trans, e aí lembrando, é informação obrigatória de qualquer alimento. Então, a gente, consumidor, quer saber o que é gordura trans, quanto nosso alimento tem, a gente vai ver essa informação no rótulo. E essa gordura trans, sim, está vinculada à gordura que a gente consome ou coloca nesse alimento, e ela pode ter algumas origens. Ela pode ter uma origem biológica, por exemplo, do leite, pasmem mais no rumen dos animais ruminantes, enfim, pode formar gordura trans, e aí a gente está falando de uma gordura trans biológica, e normalmente são teores muito baixos, mas a maior parte da gordura trans que a gente, quanto consumidor, consome, vem de origem industrial em um processo específico que a gente chama de hidrogenação. Então, é uma mudança na molécula, também não quero entrar muito no detalhe, mas o mais importante é a gente pensar, olha, tem uma gordura que passou por um processo industrial, provavelmente ele foi o que mais gerou aporte naquele alimento. E aí tem alguns estudos que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, quanto isso pode ser nocivo à saúde. Então, a gordura trans, gente, vem daí, está lá para todo mundo ver, e agora vem uma legislação para regulamentar isso, né? Tá certo, Bel, tá certo. E, Bel, essa questão da gordura trans, por que ela virou, que você comentou que a gente tem um problema relacionado à saúde, por que ela virou tão comentada, né? Por que a gente tem agora uma legislação específica para tratar desse tipo de gordura? Tá. Na verdade, já vem se falando há muito tempo, globalmente, tá? E a gente não está falando só de Brasil. Então, assim, quando a gente, muitos anos atrás, gente, não vou me recordar a data, não era uma informação obrigatória e veio para rótulo justamente pela necessidade de se falar sobre isso. Muitos estudos do FDA, órgãos regulamentares fora do Brasil, órgãos de saúde fora do Brasil, mundiais, recomendando, estudando, né, essa gordura e recomendando sua redução. Então, isso tem mais de 10 anos. Só que, vamos chamar de um tempo para cá, a gente tem visto ações mais enfáticas e direcionadas para o banimento da gordura trans. Então, dando um exemplo, Estados Unidos fez o mesmo movimento que o Brasil está fazendo em 2015. Deu 3 anos de adequação para as empresas, enfim, para o mercado, e entrou em vigor em 2018. Agora, o Brasil publica em 2019, também dando um período de adequação para toda a indústria, e aí sim valendo. Então, já é um trabalho antigo, justamente porque muitas pesquisas vinham falando de como isso poderia afetar a saúde. Então, aí, dados científicos, né, comprovando esse malefício. E aí, a necessidade, uma questão de saúde pública, né, do mundo, de atacar aquilo que pode gerar um dano. E aí vieram as leis. Perfeito. Tentar proteger um pouco a saúde do consumidor, né? Sem dúvida. Conforme a ciência vai avançando, a gente vai descobrindo que um alimento faz bem ou faz mal e vai tentando adequar esse consumo. Perfeito, Bel. E, Bel, você comentou um pouquinho sobre que a gente encontra também nas gorduras animais um pouco de gordura trans, mas o foco que a gente tem, essa maior preocupação, está mais relacionado à industrialização das gorduras vegetais? Tem alguma correlação nessa questão de fontes de gordura, que a gente possa comentar sobre isso?
Tá, sim, na verdade, a legislação, ela se aplica, e aí, quem for ler, gente, é uma legislação super didática, tá? Ela é curta, eu acho que, claro, a gente tem sempre aquelas dificuldades de legislação, mas essa é simples, tá? Vocês vão ver sempre que vai estar falando de gorduras transindustriais. Então, a gente é bem restrito e específico que aquelas biológicas naturais, elas não se aplicam aqui. A gente vai atacar, reduzir as gorduras transindustriais, isso, de novo, é bem claro lá. E por que as gorduras transindustriais? Porque são elas as principais responsáveis pelo alto consumo, na verdade, pelo alto número de gordura trans que a gente consome. Então, o mapeamento da Anvisa de vários produtos, mesmo vários trabalhos, falando, olha, de tudo de gordura trans que a gente consome, de onde que vem? E ela vem da gordura transindustrial. Então, quando a gente fala assim, gordura trans, naturalmente a gente até já pensa na indústria, na hidrogenação, porque ele é o maior aportador, ele é o que mais contribui com isso, tá? Então, tudo que a gente fala aqui de ações, de legislação, tá falando da gordura transindustrial, tá bom? E é por isso, tá? Porque é o principal. Perfeito, perfeito. E então, Bel, você comentou que a gente está aí desde 2019, né, fazendo esse avanço na legislação, que tem aí os tempos para colocar em vigor. Como é que está funcionando essas etapas para a legislação começar a ter validade e começar a ser aplicada? Tá bom. Bom, essa legislação ela vai ser feita em 2 fases, e a próxima, a gente está falando aí de... A primeira fase entrar em vigor nos próximos 12, 13 dias, 1º de julho. Então, pensando, né, como indústria produtora, né? Por exemplo, eu vendo gordura aqui na Agropalma, os meus clientes, eles vão ter 2 fases para olhar e traçar seus projetos e seus planos de adequação. Então, a primeira agora, em final, 1º de junho, estou olhando aqui no calendário, então 12 dias, vai ser... Qual é o escopo, né, dessa primeira fase? Todo produto vai poder ter, no máximo, 2% de gordura trans, tá bom? Em relação à gordura trans total, que também é uma informação obrigatória. Então, vamos pensar lá um biscoito. A gente vai olhar lá, qual é a gordura trans total? 1 grama, por exemplo. Gordura trans total, não. Qual a gordura total? 1 grama. Qual é o teor de gordura trans? 0,24 gramas. Então, se a gente dividir 0,24 por 1, dá 24%. Isso é o teor de gordura trans que esse biscoito tem e nós, consumidores, podemos ver. De novo, são informações obrigatórias. Então, se um biscoito que tem 24% de gordura trans, até 30 de junho, ele poderia produzir, comercializar tudo tranquilo. A partir de 1º de julho, tudo que ele produzir, de 24 tem que cair para 2. É uma mudança bem significativa. E só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de produtos com gordura trans, e assim, os próprios materiais de Anvisa, eles falam, tá? Tem várias pesquisas, várias tabelas, é bem interessante que o Google ajuda. A gente está falando de produtos que tem aí de 5, 7 a 40% de gordura trans. Esse é o cenário que a gente está falando. Então, imaginar alguém com 25, 30, 40 reduzir para 2 é bem relevante, tá? Então, são Sim. grandezas razoáveis de mudança nessa primeira fase. A gente está falando de uma primeira fase que vai gerar já algum impacto para a indústria. Um super impacto. Porque isso é importante da gente colocar. A gente está trazendo a quantidade de gordura trans dentro da porção de gordura do alimento, não no alimento total. Esse que é importante frisar. Exatamente. Super importante. O cálculo é em relação ao teor de gordura total, não da porção, não da quantidade da embalagem. Então, pela nossa experiência, a gente vê que esse é o grande desafio da indústria, porque os produtos que estão no mercado, eles têm alto teor de gordura trans. Alto, gente, 5, 6, 10, 40. Tá? Porque às vezes a gente acha que é 0,2 gramas, mas se a gente faz a conta, isso é muita coisa. Dá o 24, por exemplo, né? Então, a gente sabe que o grande desafio está nessa primeira fase de adequar para 2% os produtos, né? Aí tem um período de 1º de julho de 21 até 31 de dezembro de 2022, isso, perfeito. Então, 18 meses para esse cenário acontecer.
Então, tudo que eu produzir de 1º de julho até 31 de dezembro tem que ter 2% de gordura trans. Isso é não negociável, tá bom? A partir de 1º de janeiro de 23, entra a segunda fase, que ele vai falar assim, olha, você não pode mais produzir ou comercializar produtos com gordura parcialmente hidrogenada. Aí, enfim, eu posso falar um pouquinho maior. Mas, trazendo isso para a realidade, quando a gente está falando dessa primeira fase, 2%, quando eu compro uma gordura, pode ter vários componentes lá dentro, várias matérias-primas. A gente, como consumidor, enxerga gordura, mas eu, como formuladora, ponho 1, 2, 3, 4 componentes lá dentro. Varia, é da formulação da gordura. Então, eu posso entregar para o mercado usar 2%, mas um dos componentes ser parcialmente hidrogenado, que tem seus benefícios tecnológicos, tá bom? E tudo bem. Mas a partir de 1º de janeiro de 23, isso é proibido. E é proibido porque justamente esse componente parcialmente hidrogenado é o componente que agrega o trans. Então, esse processo de hidrogenação parcial, ela forma o trans, e eu poderia diluir ela numa formulação e tudo bem. Mas, a partir de 1º de janeiro de 23, não. Então, ele bane lá na legislação, vocês vão ver, está banido a gordura parcialmente hidrogenada, e aí para qualquer um, tá joia? Então, só pegando o gancho aqui, é bem importante que a indústria, quando fizer a primeira movimentação, que particularmente acredito ser a mais complexa, né, daqui a 12 dias, é importante que vocês já perguntem para os fornecedores de vocês se dentro dessa reformulação que você vai estar fazendo, essa gordura tem um componente parcialmente hidrogenado. Porque aí você já está adequado para, ou não, para a segunda fase. Porque senão você vai ter um novo retrabalho e tem impactos tecnológicos, tá, pessoal? Não é só porque é coisinha pouca. A sua linha de produção pode ter impacto, a sua rotulagem pode ter um impacto, você pode ter documentos, né? E são vários impactos, mas vale destacar aí para quem está nos vendo, pergunte na dúvida se isso que você está fazendo, esse produto que você está comprando, já está adequado para a segunda. Então é isso, 1ª e segunda, 18 meses entre elas, e a gente aqui disponível para ajudar, né? Não é fácil. Para ajudar nessa alteração. Então, Bel, só para resumir para o pessoal entender, nessa primeira fase a gente está falando da quantidade de gordura trans dentro do seu montante de gordura. Na segunda fase a gente vai estar também preocupado com a fonte dessa gordura. Por enquanto, não estamos preocupados com a fonte, mas não adianta a gente fazer agora uma alteração na sua gordura, lá na frente ter que fazer outra. Então, vamos tentar pensar em agregar as duas fases agora, resolver o problema de uma vez só, né? Sim. E acho que quem está aí, quem é P&D, deve estar vendo a dificuldade que essa troca, de novo, benefícios na linha, na formulação, às vezes dos atributos que você procurava, às vezes no shelf life, são vários impactos. Então, a gente também tem visto esse movimento de todo mundo jogar a segunda fase para a primeira, fazer tudo na primeira. Até porque 18 meses no P&D, né, Bel? 18 meses passa assim. Não é nada. Não é nada. Não é 18 nada. meses. Parece muito para quem olha de fora. Para quem está de dentro, gente, voa. Exatamente. Mas é isso, Mel. Você resumiu bem, é isso mesmo. Perfeito. E, Bel, assim, ó, quem tá agora, você falou que daqui 12 dias a gente vai mudar. Quem tá para produzir falou, eu não consigo agora, eu tô com a minha produção já pronta para só mudar no dia 1º, o que vai acontecer com o meu produto produzido até o dia 30 deste mês agora, do mês 6? Agorinha, né? Então, bora lá. Se vocês olharem a legislação RDC inicial, a 332, ela vai falar que produtos, você não poderia ter em gôndola, né, produtos com trans a partir do dia 1º de julho. Então, aqueles acima de 2%. Só que recentemente, gente, não vou lembrar o nome agora, foi semana passada, não gravei o número, houve uma correção a esse ponto específico da legislação. E aí, o Diário Oficial já publicou falando que, olha, você vai poder produzir até dia 30 de junho e o seu produto vai poder estar em gôndola até o final do shelf life dele. Então, isso é uma mudança. Tá? Então, quem pegar a legislação original vai ficar preocupado. Vai falar, mas, gente, eu vou ter no mercado um monte de coisa. Pode dar aquela respirada, podem tranquilizar. Isso foi corrigido.
E aí, então, sim, ele vai poder estar em gôndola. Mas vamos reforçar. Ok, produzir até dia 30 de junho. Toda produção a partir de 1º de julho tem que estar adequada. Tá bom? Perfeito. Então, a data de produção, ela conta aí a partir da frente. E aí é bom destacar também que essa discussão, essa alteração, né, da legislação, ela aconteceu para a primeira fase. Então, assim, hoje a gente não tem horizonte que essa flexibilidade vai acontecer para a segunda, tá? Acredito, gente, aí particularmente pessoal, se houve uma discussão de um grupo específico sobre essa legislação e não foi posto em pauta uma correção para a segunda fase, eu particularmente acho que ela não vai acontecer. Mas, de novo, é uma opinião pessoal. Mas é bom as empresas estarem pensando em se adequar e não achar que vai mudar de novo. Mas aí eu vou pôr em gôndola ou parcialmente hidrogenado, tá? Não sei, pessoal, eu não arriscaria esse ponto, tá? Mas, de novo, é uma opinião particular. Tá? Fica para a primeira. É uma reflexão, o pessoal prestar atenção em como foi, né, essa primeira fase e tentar refletir as possibilidades para a segunda fase também, né? E estarem preparados, porque, que nem você comentou, foi feita há alguns dias essa alteração, né? Ainda dentro desse mês, vai saber se não tivesse acontecido, como que estariam, né? Então, é sempre bom estar preparado. Sem dúvida. Para o cenário mais complicado. Sem dúvida. E, Bel, a gente está falando muito aqui de produto acabado, né? Então, a gente está falando dos nossos clientes que vão aplicar, por exemplo, num pão, num sorvete, num bolo, essa gordura. Mas para quem que se aplica essa regra dos 2% de gordura trans na gordura total? A indústria de ingredientes tem que se preocupar com isso também, ou é só o pessoal que está produzindo o produto que vai para o consumidor, o produto final? Ótima pergunta. Gente, é para todo mundo. Essa legislação, talvez, acho que é uma das que eu não vi exceção, né? Então, assim, nós que vendemos ingredientes, coadjuvantes, insumos, atendemos mercado de varejo, mercado de B2B, enfim, ingrediente, food service, gente, tudo se aplica essa nova legislação. Então, não veio um parágrafo de exceção, tá bom? Então, todo mundo vai ter que olhar para isso. Perfeito. No mercado de alimentos, tá bom? Sim. A gente está falando de uma legislação aplicada a alimentos. Joia? Faço cosmético com gordura trans. Não se aplica. Não tem perigo de ninguém consumir o produto. Consumir, né? De novo, exato. A gente falou aqui, né? Uma legislação que está visando essa questão de saúde pública, então já não tem esse risco. E, Bel, e quem usa gordura para fritura? Porque, assim, é fácil da gente mensurar a gordura se eu estou colocando dentro da minha formulação. Para quem compra gordura para fazer fritura de algum snack ou algum salgado, como é que a gente vai controlar isso? A gente controla na gordura que está sendo usada, a gente controla no produto, pode usar gordura trans nesse caso, como é que fica? Tá bom. Vamos pegar primeiro um exemplo da primeira fase, né, que é o 2% de trans, e aí é em relação à gordura total. Então, vamos pegar um snack que basicamente que vai ser vendido para o mercado, né? Então, esse snack, o aporte de gordura é basicamente o que ele fritou. Porque uma batata, por exemplo, praticamente não tem gordura, né? Então, se todo trans que for lá dentro veio da gordura que ele fritou, ele tem que olhar para a gordura que ele fritou. Se ela tem o 2% ou não tem o 2%, né? Porque essa é a regra básica, gente. Tem alguns ingredientes diferentes. Às vezes, tem formulações que vão vários tipos de gordura, com vários teores, né? Um biscoito vai na casquinha, vai no recheio, o recheio tem 2 gorduras. Uma conta se dilui ali. Quando a gente fala do snack, do jeito que é, a gordura vai para o produto final e vai para a conta dos 2%. Né? Então, é um mercado, até esse é mais fácil de calcular, e a gente volta para o fornecedor de falar quais alternativas você tem que não tenham 2% de trans. Muito importante um ponto, né, que mercado de fritura tem muito óleo. Bom, frita com óleo, não frita com gordura. Um óleo puro, um óleo de soja, um óleo de algodão, por exemplo. E o trans, ele também pode vir do processo de refino nos óleos. Não vir da hidrogenação, mas vir do refino. Aí, gente, eu vou tentar ser bem genérica, tá bom? Mas isso tá na minha mão de fornecedor, ter equipamentos bons e processos controlados para que esse óleo de soja ou de algodão seja bem refinado
e não tenha mais do que 2% de gordura trans. Se vocês forem olhar nos materiais da Anvisa, um mapeamento que foi feito nesses óleos puros, tem óleos mal refinados no mercado que chegam até ter 6, acho que era 6 ou 8% de gordura trans. Mas não é porque hidrogenou, é porque o refino foi mal feito. Ou óleo de origem, enfim. Então, por um outro motivo que eu não destaquei aqui, mas o processador de óleo comum, ele precisa ser um processador de qualidade, para que você compre um óleo que tenha no máximo 2% de trans, e quando você fizer a sua fritura, não tenha mais do que 2% de gordura trans. E tem óleos que são muito instáveis, então também a gente não... instáveis. Exemplo, um óleo de soja, tem muitos insaturados, quem estiver vendo para a gente for mais técnico, mas é um óleo que ele pode sofrer mais modificações formando trans durante um processo longo e temperaturas altas, tá? Então, você imagina, comprou com 2, mas você não cuidou da sua fritura. Você usou lá por muito tempo, você não tem os equipamentos apropriados. Esse trans vai crescer no seu processo, tá bom? E aí, quando você botar a batata lá e fritar seu snack, botei na gôndola. Vamos imaginar que um órgão fiscalizador pegou lá e mediu. Deu 4, 5. Aí você vai falar, uai, mas eu comprei com 2. Eu tenho certeza, meu fornecedor, eu passei por aquele processo de homologação super completo, né? Tudo certo. Mas às vezes a gente esquece, né? Que aí tem um olhar também para alguns processos, né, produtivos aí dos nossos clientes, e fritura é um deles, que isso pode mudar. E aí você vai ter que cuidar, acho que fica uma responsabilidade para os nossos clientes de snack, de olhar mais amplo, né? Porque esse é o tipo de coisa que não é uma preocupação para quem faz sorvete. Quem faz sorvete, sim, bate uma calda, gente, o trans não vai mudar. Tá bom? Então ele comprou com 2, vai ser 2, o órgão vai pegar sua amostra, vai ver 2, morreu. Quem frita, gente, fica um pouco mais complexo. Então aumenta um pouco a responsabilidade desse olhar, do zelo, até com o fornecedor de entender. E de novo, a gente também está aqui para explicar, porque, gente, não é óbvio, né? A gente às vezes aprende uma vez na vida, esquece. A gente está super aqui para dar um apoio e explicar essas modificações que podem acontecer. Porque nossos clientes ou nós vamos ser questionados pelo produto posto para venda e consumo, né? Então é a batata depois que fritou num óleo que não foi bem cuidado, por exemplo. Então é um bom exemplo que você deu de snack para a gente ter um olhar mais amplo, né? Que pode ser uma vulnerabilidade, tá? Para a legislação. E essa também é a nossa preocupação, né? Quanto fornecedores, para dar apoio, suporte aos clientes, e essa também é a grande diferença que os nossos clientes podem perceber no serviço que a gente está oferecendo também, que não é só passar informação, mas está apoiando, está junto e dar essas indicações de como tratar a gordura, né? Sem dúvida, sem dúvida. Passa a ser, acho que para quem frita e pode estar nos vendo, sempre foi uma questão, né? Nossa, mas tem que cuidar, tem que fazer. Parece que é uma questão comercial. E eu nem vou entrar nesse mérito, na verdade, olhando para um olhar estritamente técnico, agora a gente está falando o quê? O zelo, o cuidado, as boas práticas, o utensílio apropriado, ele pode sim prejudicar algo que é uma infração sanitária. Tá? Agora passa a ser lei, né, Bel? Agora passa a ser lei. Não é porque quem te vendeu a gordura, o óleo, falou, olha, não é legal. E é muito importante vocês saberem de quem vocês estão comprando, né? Vocês, os nossos, quem está aqui nos vendo. Porque quando eu falo disso, né, é um fornecedor que cuida bem do óleo, você tem que ter certeza que aquilo é 2% ou menos para você ter aquela gordurinha e conhecer seu processo. É bem importante. Às vezes a gente olhava, aqui a tabela nutricional, mas quanto é na prática? Né? Deixa eu, porque agora é lei, eu tô frágil, eu vou precisar falar mais sobre isso e sobre a sua realidade de fornecedor, para eu saber como eu me organizo. Né? Então, isso é bem importante. Perfeito, Bel, perfeito. Deixa eu agora aproveitar esse gancho. Você comentou aqui com a gente que no processo de refino pode ter alguma formação de trans, mas
na indústria, né, no processo, você comentou que na segunda fase a gente não pode ter gordura parcialmente hidrogenada, né? Da onde vem o trans? Com o que eu tenho que me preocupar quando a gente pega uma ficha técnica de um produto, ele tá lá que é um produto hidrogenado, eu tenho que já ficar atenta. Da onde que vem esse trans e como que eu posso me precaver? Ótima pergunta, ótima pergunta. Eu não falei muito do parcialmente hidrogenado, vou tentar dar uma pincelada, tá? Então, o que acontece? A hidrogenação, pessoal, é um processo muito comum na indústria de óleos e gorduras, usado há muitos anos, e é um reator que você normalmente coloca um óleo líquido lá e ele sai pastoso ou sólido. E a partir daí você amplia o uso, né? Então, óleo líquido, quero fazer um recheio de biscoito. Gente, se a gente colocar um óleo líquido, não estrutura um recheio de biscoito. Mas se eu colocar esse mesmo óleo num reator, virar uma gordura pastosa ou sólida, ela vai ter a função. Então, é nesse sentido que a gente fala que a hidrogenação, ela ampliou o uso, né, e as possibilidades de uso dos óleos, né, que são a origem. Esse reator, ele pode... É uma receita, gente. Coloco lá com parâmetros, com processos, e ele pode fazer várias matérias-primas. Várias. Então, eu paro... Pus uma gordura lá. Com 1 minuto, tiro uma matéria-prima. Com 2 minutos, tiro outro. Gente, é um exemplo, tá? Mas é só para dizer da amplitude que uma hidrogenação pode gerar. E aí, essa hidrogenação, se ela for feita de maneira parcial, ela vai gerar uma gordura hidrogenada parcialmente hidrogenada. E esse parcialmente hidrogenado é o que tem os altos teores de trans, tá bom? E aí, se eu continuar com essa gordura parcialmente lá, hidrogenando, eu posso ter uma hidrogenação total. E quando eu tenho hidrogenação total, eu não tenho trans. Então, a gente não está aqui falando que a legislação bane a hidrogenação. Ela bane a matéria-prima que gera mal à saúde, que é o parcialmente hidrogenado, que é o trans. Se eu não tenho trans, eu não tenho problemas de saúde. E essa é a questão de uma gordura totalmente hidrogenada. Ela não tem trans, não gera mal à saúde. E aí, no caso, não se aplica ao que a gente está falando de banimento na legislação. E aí, a gente voltando para você perguntar, mas eu peguei uma ficha técnica, está escrito hidrogenado, faço o que com isso? Não desespera, também respira de novo. É importante você perguntar para o seu fornecedor, esse hidrogenado é parcial ou ele é total? Uma das formas é ver, algumas fichas técnicas vão ter tabela nutricional, se tiver trans ali, você já sabe que é parcial, é automático. Mas, às vezes, ele pode não ter o trans, mas ter o componente. Lembra que eu comentei que uma gordura pode ter várias gorduras dentro? Uhum. Então, mesmo que a tabela nutricional da sua ficha técnica dê 0, é importante você perguntar, tem parcialmente hidrogenado nessa formulação? Que isso não é obrigado a falar. Se o seu fornecedor colocou lá hidrogenado, pergunte, tá? Na dúvida. Se viu o 0 na tabela, pergunte na dúvida. Isso é muito comum para nós que produzimos gordura falar. É nossa responsabilidade a gente trazer para vocês. Tá bom? Então, principalmente nessas transições e mudança de legislação sempre gera dúvida, perguntem. Tá tudo bem, a gente está aqui para responder. Tá bom? Bom, perfeito. Eu vou só destacar, né? Pegar um gancho aqui. Bom, a Agropalma, então, para quem compra de nós, né? Quem está trabalhando com a gente, com a Master. A gente tem um hidrogenador, a gente tem isso desde que a nossa planta foi posta em prática, aí, né? Rodando em 2017. A gente, desde que começou, já vinha acompanhando os movimentos globais e as tendências, e nenhum de nossos produtos tem gordura parcialmente hidrogenada. Nós colocamos como premissa de vamos entrar no mercado já sabendo que isso tudo poderia acontecer de maneira antecipada. Então, para mim é muito fácil responder, e toda a minha equipe, Isabel, tem parcialmente hidrogenada? Não, ponto. Porque isso a gente vem falando há 17 anos, desde 2017. A gente, mesmo com equipamento, eu confesso para vocês, mesmo com pressão por encher a fábrica, né? Porque planta nova, gente, você tem que encher rápido. A gente não abriu mão disso. Então, a gente não flexibilizou, a gente sempre falou, olha, estamos alinhados, estamos adequados, isso é a nossa posição perante o que a gente vem acompanhando de saúde pública e de movimento global. Então, para Agropalma, pessoal, para Master, tá tranquilo responder que não tem parcialmente hidrogenado, tá? Tá tudo certo.
Exatamente. Aliás, essa é uma das perguntas que a gente responde sem nem precisar consultar as meninas da Agropalma mais. Quando alguém pergunta, a gente fala, gente, não tem chance de ter parcialmente trans, a Agropalma não faz isso. Não, então não, pode seguir tranquilos. Exato, super tranquilo. O Pender tá confortável, gente. Comigo tá tudo certo. Essa pergunta é fácil, né, Bel? Super fácil. Gosto. Perfeito. E, Bel, vamos pensar assim, ó, o nosso cliente, ele tá, que nem você falou, seria interessante ele perguntar se não tem um parcial trans que está misturado ali e acabou resultando em 0, né, na tabela nutricional dele. Perfeito. Se você, por exemplo, pegou uma gordura que ela é considerada 100% hidrogenada, então a gente confirmou que ela é 100% hidrogenada com o fornecedor, e aí, ainda assim, a hora que eu pego a ficha técnica para cada 100 gramas, eu vejo que tem algum 0, alguma coisa trans. Isso pode acontecer, isso é um problema, significa que eu tenho um parcial trans misturado no meio, tem que alertar alguma coisa. Tá. Vou ver se eu entendi, na verdade. Se de repente eu peguei uma ficha técnica e tem lá um teor de trans, 0,1, 0,2. Se a gente está falando pela primeira fase, sempre olhem os 2% e tá tudo bem. Tá joia? Então, fazer a conta em relação à gordura total, porque às vezes a gente confunde mesmo as fases. Então, assim, só para reforçar, a primeira fase é 2%, o seu fornecedor pode ter colocado aquilo, tá tudo bem. Também na dúvida, pergunta. Primeira fase. Mas aí ele falou, mas tem um teor de trans aqui, mas você disse que é totalmente hidrogenado, né? Aí pode gerar uma dúvida técnica. Mas tem trans? Lembra que eu falei do processo de refino? Então, eu posso ter num produto, vamos imaginar uma mistura. Um óleo convencional, pus óleo de soja, misturei com um produto 100% hidrogenado. Essa é uma gordura final. Não devia falar fórmula. Mas, enfim, é isso. Nós, como produtores, misturamos assim. Aí, eu vou fazer uma ficha técnica que apareceu lá o teor de trans e eu te falei que lá não tinha parcialmente hidrogenado. Lá tinha totalmente hidrogenado. E aí não resolveu. De onde pode estar esse trans? Do óleo. O óleo, pelo processo de refino dele, pelos equipamentos, pelas matérias-primas, veio... Gente, eu vou inventar com 4% de trans. Eu pus hidrogenado totalmente lá. Vai sair trans na tabela nutricional. Não é do parcialmente hidrogenado. É de um refino, né? Ou de toda essa cadeia. Então, é importante se tirar esse tipo de dúvida, porque sim, pode aparecer um trans que não é que o fornecedor te falou errado, mas é uma fragilidade, e é uma fragilidade, tá, pessoal? E também entendo, porque equipamentos, refinarias, cada um tem sua realidade, às vezes são muito antigas, e vale explorar isso com o fornecedor, que alternativas que ele tem. Mas ele não mentiu para você, é que a origem não é do parcialmente hidrogenado, é do óleo que está lá dentro. Tá bom? E sempre pergunta, explora. Até por isso que a legislação tem um espacinho, né, Bel? Não é nada assim tão exato, porque sim, tem aí algumas variações que não dependem, não é, digamos assim, de má fé, não é nenhuma... Ninguém está aproveitando nenhuma brecha, é só questão... E é importante explorar e ver alternativas, porque também vai ser de interesse do fornecedor estar adequado. Se ele tem um refino, ele vai melhorar lá a questão dele. Então, eu acho que é bom a gente ter esse canal aberto de explicação. E a explicação fazer sentido, né? Uhum. E também, qualquer coisa, pergunta para a Mel. A gente ajuda, tá bom? Cliente legal, a gente ajuda. Mas eu acho que é muito confuso. O ponto, às vezes, tem uma especificidade. Olha, não fez sentido. É complexo, gente. O Google não responde tudo. Então, também, se houver algum desconforto, alguma questão muito específica, a gente está aqui para ajudar, né? O segmento ganha nesse sentido. Perfeito. E, Bel, mais uma dúvida. A gente está falando muito sobre gordura, e quando a gente fala assim, a gordura, quando a gente coloca gordura no produto, ela normalmente significa uma porcentagem grande ali da nossa formulação, né? Ela está ali servindo geralmente como uma das principais bases. Agora, por exemplo, se eu estou falando de um produto que eu estou colocando ali como um emulsificante, por exemplo, eu tenho que me preocupar, ele vai acabar sendo considerado como fase gordurosa também, só que geralmente ele tem uma quantidade pequena, então dificilmente ele vai atingir aqueles 2% ali,
Só que se eu olhar, ele tem um trans naquele emulsificante pequenininho. Eu preciso acionar também esse fornecedor, preciso perguntar para ele essa origem. A gente está na primeira fase, não precisa, e depois vai precisar. Como é que a gente lida com essa situação? Bom ponto. Na primeira fase, acho que você bem resumiu super bem, né? Na primeira fase não está preocupado muito com a origem. É o número, é a conta, é o seu balanço. Então, tudo que aporta gordura, lipídio, então a gente está falando aí se o emulsificante pouquinho ou não pouquinho, gente, põe na conta gordura, que provavelmente vai ser o maior, e põe na conta um leite, por exemplo, né? E leite gordo, enfim, põe lá na conta. E é só matemática a primeira fase. Mas a gente falou, olha, 18 meses não é nada, né, para um desenvolvimento. E emulsificante, por exemplo, o exemplo que você deu, tem um papel bem relevante, né? Pouquinho, mas, gente, faz uma diferença. Então, assim, é legal, a gente não tem que se preocupar na primeira fase, mas sim, tem que perguntar para todo mundo que te... Conselho, na verdade, né? Para todo mundo que te vende algo que tem gordura. Da onde ela vem? Como ela é produzida? Qual é a origem? Porque aí tudo bem. Daqui a 18 meses, eu não me preocupo agora, mas se eu tiver um emulsificante com origem no parcialmente hidrogenado, o seu produtor não vai poder produzir como parcialmente hidrogenado em 2018. Então, o seu emulsificante é outro, o seu papel é outro. Não é só por tabela nutricional, mas tem um efeito técnico, tem uma preocupação, tem um entendimento a ser feito. Então, sim, de novo, é um conselho, é explorar todos os ingredientes e entender do que a gente está falando. Né? A gente não precisa ficar desesperado, às vezes vem aquele percentualzinho de trans, pode ser o que eu comentei do óleo. O óleo pode ser um veículo de alguma coisa que aportou o trans. Tá tudo bem para a segunda fase, mas vai que não é. Às vezes a gente não tem como saber. Então, na dúvida, vamos perguntar, melhor ser preventivo, né? Com certeza, com certeza. E tratar também de conhecer os fornecedores, ter aí uma proximidade e ter uma confiança também na procedência do fornecedor, né? Sem dúvida, fundamental. E, Bel, o que você acha? O que vai ser mais complicado para a indústria de alimentos? Se adequar na fase 1 ou se adequar à fase 2? O que você enxerga ali, vendo as dificuldades? Pessoalmente, o que você vê? Tanto para a indústria de ingredientes, né, para os produtores de gorduras e emulsificantes, quanto para o produtor final, né, do produto final. Tá, acho que um pouco de algumas falas, eu acho que eu dei esse spoiler aí. Eu acho muito complexa a parte 1, né, e é um pouco do movimento que a gente vê, porque quem está desenvolvendo, gente, quem está trocando, imagina quem está há anos com gordura trans. Funciona, o equipamento está ok, o produto está lindo, tá tudo balanceado, a gente está há anos fazendo isso, né? E tem um motivo. As pessoas que usavam trans até agora, pessoal, não vou nem falar da questão de custo, né? Só para, assim, a caráter de curiosidade. Normalmente as gorduras trans que a gente tem no mercado vinham de origens de soja ou de algodão. Essas são as principais. Porque são matérias-primas abundantes, são baratas no Brasil. Então, tinha esse apelo de custo muito grande, porque a matéria-prima era uma matéria-prima abundante e tal, enfim. No Brasil, então, isso era bem competitivo. Além do custo, tinha um benefício tecnológico. A linha funciona, cristaliza bem, cristaliza rápido, pinga, corta, transfere, bombeia, tudo funcionando. Além disso, o produto, né? Shelf life, volume, derretimento, crocância. Aí, gente, é um monte de vantagem. Imagine pessoas fazendo isso há muito tempo. Quando a gente fala de há muito tempo fazer algo e trocar, 18 meses não é nada, né? Fora a grande demanda, porque normalmente quem tem um portfólio tem vários produtos. Então, imagina você fazer tudo isso que eu estou falando para todos os, né? Para tudo, para todas as linhas, todas as formulações e tal. Porque, de novo, você vem de uma situação confortável. E nem estou falando de trocar embalagem, gente, que gráfica, a gente sabe estoque, tarará. 18 meses não é nada. Então, quando a gente olha essa complexidade, ou esse cenário, ou essas circunstâncias de Brasil, a gente fala, olha, a primeira fase é mais difícil. Porque você vai ter um esforço muito grande. Quem estava no 24 vai para o 2, quem está no 30 vai para o 2. E aí o parcialmente hidrogenado
vai ser um detalhe disso tudo. Então, eu vejo muito pelo que tem nos procurado, né? Muito, já pergunta se é 2, já pergunta se tem parcialmente hidrogenado. Então, eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas com a segunda. E acho que quando elas olham o todo, né? Porque, gente, é muito complexo mesmo. Então, sim, particularmente, um pouco do que eu identifico é a fase 1, que junta tudo. Né? E essa mudança toda. E quando ela foi publicada, a gente está falando no final de 2019, a gente teve 18 meses de adequação da empresa para sair do 24/2. Então, também foi rápido para a empresa. Sim. É uma mudança necessária, pessoal, de novo, não é algo que foi pego de surpresa. Quem está na indústria de alimentos vê essas conversas em vários grupos sobre trans, mas efetivamente foram 18 meses. Então, acho que a primeira fase é a mais emocionante. A mais pegada, né, Bel? Ainda mais para quem eu acho que faz o produto final. Porque se for ver a segunda fase, a preocupação maior, eu acho que é do fornecedor. É claro, o cliente tem que perguntar, mas não é ele que vai mudar a matéria-prima, né? Sim. Ele vai ter que mudar mesmo na fase 1, é o seu próprio produto. Exato, então, exatamente. É um momento que tem que contar bastante aí com o apoio de quem tiver, da ajuda que estiver sendo oferecida, né? E, Bel, você comentou, né, esse produto parcialmente hidrogenado, que é quem está trazendo esse grande aporte de trans para a nutrição do brasileiro. Ele funciona tecnicamente super bem. Ele consegue dar aí o ponto certo, consegue cristalizar na velocidade adequada. E como é que a gente faz para mudar? O que substitui esse trans no fim das contas? O que você coloca para a gente aí como uma alternativa segura, visando a RDC 332 e visando, claro, o desempenho tecnológico na indústria? Tá. Na verdade, são muitas opções, na verdade. Eu acho que a gente entendeu que a gente... E é nosso papel, né, gente? Eu adoro desenvolver produto. Quanto mais SKU, melhor, né? Mais formulação. Uma boa notícia. Gente, super boa notícia. E assim, né? Vivo disso, tamo aí, gente. Vamos demandar. A gente vai encontrar várias opções no mercado, vários caminhos, e são escolhas muitas vezes, né? Às vezes a gente imagina que o cliente ele quer tudo exatamente igual. O cliente, ou quem quer que seja, acho que na vida a gente é assim, né? A gente não quer mudar muito, né? Eu já estava acostumada assim, ainda aquele trabalho, poxa, tão bom desse jeito. Você lembra? A minha linha, meu operador, a gente faz isso há 10 anos, eu sou um exemplo. É mais confortável se for igual. Não quero ter dor de cabeça. Só que nem tecnicamente, gente, às vezes isso não é possível. Para algumas aplicações, sim. Exemplo, fritura. A gente tem gorduras muito estáveis, muito fáceis de manipular. A fritura é simples. Dependendo do olhar de quem tem, né, da fritadeira, tarará, você tem matérias-primas totalmente compatíveis, totalmente confortáveis, zero dor de cabeça. Porque tá tranquilo e no mercado vai ter várias. Agora, quando a gente fala de um recheio trufado, de um recheio de sanduíche, né? Gente, a linha, a operadora, a formulação, a transferência, é muita coisa. E ter tudo igual nem sempre é possível. E isso eu não vou falar que é para agora. Grandes players que fizeram movimentações no passado, pessoal, também sofreram. Não são só nós, meros mortais, que sofrem, tá? Então, a indústria que migrou muito ano atrás, a indústria com grande recurso, a indústria com equipamentos modernos, ela também sofreu. Ela também precisou se adequar das várias maneiras. Agora a gente só está falando de ampliar, né? Para todas as indústrias, essa necessidade de adequação. Então, eu não vendo milagre, né? Por mais que a gente tenha várias soluções, cada caso é um caso. E a gente está falando aqui, eu vou trazer um pouco a maneira como a gente enxerga, né? Vou falar eu, produtora, ou eu estando na Agropalma com a minha equipe. Para a gente atender um cliente, pessoal, tem uma coisa que é a especificação, né? Então, a especificação, cara, crachá, deu, não deu, não é, a gente já sabe que vai ser diferente. Então, ok, é diferente, mas recomendei algo novo. Estou confortável com isso? Não acaba aí. A gente tem um segundo problema. Legal, eu recomendei algo novo. Como que é a sua linha? Como que funciona o seu processo hoje? Então, a gente tenta buscar seus equipamentos, suas etapas críticas, suas transferências. Enfim, eu tento até conversar sobre válvula, sobre tanque. Eu me esforço para a gente entrar um pouco nesse detalhe, porque a gente sabe que tem consequência na mudança.
né? E aí a gente tenta mitigar, porque talvez eu tivesse 5 produtos para recheio. Pô, conhecendo a sua linha, a sua realidade, 5 não vai dar. 2. Porque, poxa, você tem aquela fragilidade. Olha, seu turno de resfriamento, ele já não dá aquela carga. Então, a gente tem um olhar para saber como é a indústria, a realidade, né, o processo. E aí, legal, deu tudo certo? Rodou na linha? Não, aí a gente tem o produto. Deu volume, não deu volume? Deu cremosidade, deu release? Então, assim, a gente tem 3 grandes pilares nessa mudança, numa mudança de uma gordura qualquer, tá, Mel? Mas nessa de trans, principal. Então, dado essa complexidade, eu falo, mesmo que tenha várias soluções, todas vão atender tudo igual? É muito difícil. Eu acho que eu peço para os meus clientes, eu sempre falo, a gente precisa estar aberto. A construção, né, dessa mudança, ela vem de mudar não só a gordura, tá? E aí a gente quer que mude o mínimo possível, não vamos gourmetizar, pessoal. Não, você tem que comprar outro equipamento. Tipo, não, né? Isso aqui não é uma realidade, mas que alternativas, mais cabeças pensando, conseguem alternativas mais efetivas. Então, a gente pede que os nossos clientes estejam abertos para olhar para outras coisas, para a gente efetivamente trocar, porque a mudança não é simples. E, de novo, um monte de gente já sofreu isso, tá, pessoal? Nós, mortais, também estamos sofrendo, mas a gente está aqui para se ajudar, né? Todo mundo sobreviveu, né, Bel? Pois é, todo mundo sobreviveu. Todo mundo. Que bom, tá tudo certo. Sim, tá, mas acho que é isso. Eu não sei se eu te respondi, mas a gente tem muitas soluções. Então, não é um SKU 2, mas a gente, não é como simplesmente produtor, tá disponível. trocar a gordura, de repente a gente pensa junto em alguma adequação tanto da formulação do cliente, quanto da parte de produção, né? De repente tempo, uma temperatura, alguma coisa, estamos à disposição para ajudar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu falo, às vezes a pessoa liga, então, olha, eu tenho essa gordura aqui, ponto de fusão 38. Eu queria outro 38 sem trans. Tipo, não dá, gente. Por favor, não façam isso. Não dá. Não consigo ajudar. Eu juro que eu queria, mas é muito pouco. Ainda mais por uma relevância dessa de legislação. Pontinha do iceberg, né, Bel? Que tem embaixo. Aquela pontinha bem da pequenininha, sabe, amiga? É um negócio, sim, é complexo, gente, a gente entende. E eu falo que há muito tempo a indústria de gordura não tinha algo tão impactante na sua vida, né? E por consequência os produtores, né, os nossos clientes. Então eles não precisavam mudar e estavam confortáveis assim e sempre funcionou assim. Então estava bem. Agora a gente vai ser muito impactado. E aí eu nem estou falando, por exemplo, se vocês imaginarem nós, né, produtores, então alguns dos nossos concorrentes, porque de novo eu não fazia parcialmente hidrogenada, mas eles sempre produziram. Imagina a ocupação da fábrica deles com várias gorduras. Agora é outra ocupação. Aquele hidrogenador, gente, ocupa, não ocupa, faça o que com aquilo? Então são vários desafios que há muitos anos a gente não precisava, não passou por isso. Se preocupar, né? Exato. Justo. Então isso é emocionante, emocionante. E, Bel, agora vem, o que vai acontecer com quem não conseguir se adequar? Vamos supor que eu estou furando aqui a legislação, eu estou agora no próximo mês produzindo com mais de 2% trans, ou em 2023 eu abri uma brecha para o meu fornecedor que tem um parcial trans ali, o que vai acontecer comigo? Tá bom. Eu que estou produzindo, né? Assim, pus lá no produto. No produto final, coloquei e furei o que a legislação pediu. O que pode acontecer? O que acarreta para essa pessoa? Tá explicado lá, gente. Eu não sou as melhores pessoas para dizer isso, mas é infração sanitária. Na verdade, as pessoas podem ser atuadas, fiscalizadas e autuadas por órgãos federais, estaduais, municipais, como infração sanitária. Eu acho que não tem aquelas penalidade civil, criminal, isso não. Gente, é melhor consultar lá que eu não sou muito boa disso. Mas é uma infração. E eu falo que, ok, é uma infração, mas tem uma coisa que a lei não fala. Isso eu gosto de destacar sempre que me perguntam. A gente não tem o Instagram, o Facebook, os consumidores, as pessoas cada vez mais engajadas. Cada vez mais a exposição ela é maior, independente da infração, independente do que está na lei. Então eu falo, toda vez que a gente dá jeitinho, né, é um risco cada vez maior.
Existem grupos muito engajados. Quando a gente fala de saúde pública, pessoal, uma coisa é uma legislação do asfalto, sei lá, né? Uma coisa muito específica. As pessoas não cuidam de asfalto, não é tão longe, não é tão perto. Quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de algo que elas conhecem, porque gordura trans, pessoal, é muito falado, assim. Então, não é algo tão distante para as pessoas, né? Às vezes a gente está falando de uma micotoxina. Micotoxina, não é todo mundo que conhece, mas gordura trans muitas pessoas conhecem. Então, eu falo, esse tema, né, essa realidade, essa sensibilidade que essa legislação está trazendo, né, enfim, atacando, nos deixa muito expostos. Então, eu falaria que é você ter exposto a sua marca no movimento, no Instagram, no Facebook, tarará. Eu acho que isso não tem preço, isso eu não consigo dimensionar, mas eu gosto sempre de destacar, né? Não é tão abstrato isso, cada vez mais é mais constante. Então, com certeza, eu acho que tem isso aí muito para se pensar. Uhum. E não só com gordura, né? A gente está vendo aí todo esse movimento que você comentou, atrás de saudabilidade para vários aspectos. E a gordura, ela acaba trazendo essa questão de doença cardiológica, de riscos para a saúde. A gordura trans que nem você falou, está super em foco. Não é um assunto que é passar desapercebido. Não é, justamente. Não é. É o barato hoje que sai caro depois. Super caro. Não adianta chorar, né? E não adianta falar que não foi avisado, não foi uma mudança repentina, não é assunto. Então, assim, fica até difícil depois você argumentar. Não, mas sabe o que é? Eu fico pensando, gente, o que você vai responder? Se alguém falar que, né, era muito clara, ela era muito óbvia, já era um assunto muito falado, assim, para quem está na indústria, tá, pessoal? A gente... E não só porque eu sou produtora, quem está falando de tabela nutricional, quem está falando de produto, de tudo, esse assunto não é novo, né? Então fica ruim, vai ficar ruim se a gente ficar dando jeitinho. Então, conselhos, né? Outro conselho é se atentar a isso. E contar com a gente, né, Bel? Porque qualquer dúvida, nós estamos aqui à disposição, que nem vocês viram, não é só para mandar uma ficha técnica para vocês, não é só para falar que existe uma gordura e vocês que se virem para aplicar, muito pelo contrário. Não. Então, a gente pede para que vocês entrem em contato com a gente. A Master Sense, a gente é super próxima da Agropalma, né, Bel? A gente está sempre aí trocando figurinha, pedindo ajuda. Não, constante aqui. Então, podem sempre contar com a gente. Sem dúvida, assim, eu costumo dizer que parece que a gente é muito longe, né, assim, às vezes a pessoa que compra o ingrediente, pensando no cliente, né, que é de por exemplo, fora, o cara, né? do P&D que tá lá sofrendo e tal, às vezes é o compras que fala com não sei quem, então a gente às vezes acaba ficando longe, né, e aí acho que aproveita esse momento até para reforçar, pode ser mais fácil, tá, pessoal, não acanhem, a gente responde, eu procuro estimular muito, a gente tem um caminho super aberto com a Master, se fala muito, ninguém quer sofrer sozinho, tá bom? Não subestimem seus problemas, não subestimem suas dores, é difícil, é super difícil, tá bom? Com certeza nossos colegas de P&D aí, meus colegas, estão sofrendo, estão pressionados, quase não, então tamo junto, tá? Então assim, escrevam, perguntem, não existe pergunta boba, não existe pergunta idiota, assim, as pessoas ficam com medo de perguntar, e eu acho que aqui na Agropalma, muito na Master, gente, a gente é o quê? É para ser simples, é para ser fácil. Estamos no mesmo segmento, tá bom? Não acanhe, estamos abertos, é para ser fácil. A gente faz sempre e se não souber, a gente pede ajuda também e aí a vida segue, tá? Mas não sofram sozinhos, não sofram sozinhos. Legislação, gente, não é fácil. Não sofram sozinhos. Exatamente. Pegue o contato que vocês tiverem. Mas essa pessoa aqui é de tal área, não importa, né? Se tiver muita dúvida, quiserem entrar no site também da Master Sense, tem lá o número, telefone, e-mail. Pode passar que a gente vai ajudar vocês a encaminhar com o maior prazer. Sem dúvida. Então, Bel, eu agradeço a sua disponibilidade, você dividir aqui seu conhecimento com a gente. E eu que agradeço. Qualquer nova dúvida que aparecer, sabe que a gente dá uma ligadinha também. Sem dúvida, gente. Obrigada aí a todos. Precisando, Master, todos, só reforçar. E mais uma vez, ótima iniciativa aí de estarmos falando para públicos maiores. É sempre bom dar voz, né? Obrigada, gente. Perfeito. Obrigada, Bel. Obrigada para você que está assistindo a gente. Compartilhem esse vídeo, podem salvar, vejam mais de uma vez. Estamos à disposição.
Até mais, obrigada pela atenção. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.